aqui, gente. Espera aqui passar um pouquinho a minha tremida, tá? Esse daqui é uma outra parte que a gente está lendo para ler, para acompanhar. Mas geralmente não faço isso na sala. Eu faço isso de uma forma diferente para aqueles que quiserem acompanhar, aqueles que quiserem estar se interessando, abrindo, né, os vídeos, vendo alguma coisa, acompanhando a leitura, pesquisando alguma coisa junto ou separado, não tem problema, tá? Estou sempre incentivando interesse. A partícula beta. Então a partícula beta aqui, ó, nós temos 0 e menos 1, tá? São partículas leves de carga negativa. Então nossa carga aqui praticamente é negativa, como ele acabou de dizer. Não é composta por prótons e nem nêutrons, tá certo? Mas por um elétron, tá? Por um elétron. Então nós temos aqui um elétron negativo, não, então nem prótons e nem nêutrons, então por isso que ele é 0. Logo apresenta carga elétrica negativa, tá certo? Velocidade, né? Ele fala sobre a velocidade da luz, né? Que 95% da velocidade do seu poder ionizante, é menor comparado com a partícula alfa. Então, como a gente está falando sobre a partícula beta, tá vendo aqui que está fazendo a indicação, e seu poder de penetração é 100 vezes maior, né? 100 vezes maior do que a partícula alfa. Então, na lógica beta é mais forte que a alfa. Pode ser detida, ou seja, essa emissão, né, dessa partícula, ela pode ser parada por 1 centímetro de alumínio ou 2 milímetros de chumbo, né, bem diferente de uma folha de papel, como demonstrado na partícula alfa, tá certo? Então nós temos aqui essa situação. Continuando, aqui nós temos a partícula gama, tá certo? Essa representação gama, que seria voltada para o alfabeto grego, tá? Pode perceber aqui que ambas as situações da partícula gama, né, é de baixo comprimento de onda e alta frequência, tá? Então, aí que acontece? Nós implica em um grande transporte de energia, propaga-se com a velocidade da luz, alto, tá? Poder de penetração, pequeno poder de ionização, tá certo? É sempre emitida após uma emissão de uma partícula alfa, ou de uma partícula beta, tá? Então ele sempre vem, então depois que a emissão de uma partícula alfa, partícula beta, geralmente vai acontecer uma emissão de energia da gama. Então parece que elas vêm acompanhadas com essa situação, tá? Continuando, quadro comparativo das radiações alfa, beta e gama, tá certo? Então aqui ele compara as situações. Então temos uma partícula alfa aqui, tá certo? O símbolo dela, né, que eu acabei de dar o exemplo para vocês ali no PET colorado. A partícula alfa foi facinho de experimentar. Então 2 prótons, 2 elétrons, tá? O P que é de próton, o M de elétron, tá certo? As cargas, né, tem 2, tá? Número de massa 4, tá? A velocidade é 1/10 da velocidade da luz e um poder de penetração é baixo, tá certo? Beta, tá certo? Que a gente tem 0, né, e menos 1 de massa, que seria o elétron. Carga é menos 1 negativa e de massa tem 0. 9/10 da velocidade da luz e poder de penetração médio. Gama. A gama não tem nada, é 0, tá? Aonde, né, o número de prótons, né, e de massa é 0. Onde a onda eletromagnética existe uma alta taxa de energia, tá? Carga 0, massa 0, velocidade da luz, tá? E elevado índice de penetração, tá certo? Então, aqui a gente tem um desenho, como deixei para vocês. Esse desenho aqui, ele fala sobre a situação do elétron, do nêutron, tá certo? O que ocorre é que a gente tem um nêutron, tá certo? Que está aqui dentro desse núcleo.
Esse núcleo aí, se a gente separar, nós temos uma partícula alfa, ela vai aqui nessa placa, ela vai ser detida porque ela não vai atravessar. Aí se o nêutron vier aqui, né, por exemplo, uma partícula beta, o que ocorre? Ele vai atravessar essa placa, né, e vai parar aqui na pessoa, ela não vai conseguir se infiltrar muito. Tá? Aqui a gente tem o raio-x, tá? No caso do raio-x, essas ondas atravessam a placa, tá? Atravessam o ser humano, consegue captar lá os ossos da pessoa. Tá? Aqui nós temos os raios gama, né? Que ele consegue atravessar a placa, atravessar o ser humano, atravessar uma placa de aço, tá? E ele vai travar aqui no concreto, ele não vai conseguir atravessar. Então você vê a capacidade que os raios gamas têm, né, de fazer uma leitura, né, e atravessar certas partículas. E temos a partícula de nêutron. Aí nós temos aqui os papéis, né, que seria essa placa que está sendo colocada, o corpo humano, tá, a parte da placa de aço e o concreto. Tá? São diferentes projeções e mostrar esse poder de penetração, tá? Então aqui é no papel, corpo humano, no aço e no concreto, tá certo? Diferentes situações. E aqui embaixo nós deixamos para vocês o questionário, tá? Lembrando que o questionário tá perguntas e respostas em folha separada, tá certo? Eu deixei um prazo aí para vocês, mas o prazo ele vai aí estar expirando por volta do dia 30/11, tá certo? Então não se esqueça, tá? Não se esqueça de responder separadamente e entregar, tá bom? Até breve.